Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês já devem estar sentindo falta da escola, né? Eu também estou sentindo muita saudade de todos vocês. Mas por enquanto, nós não podemos ficar saindo de casa. Precisamos manter o isolamento social, que é muito importante para que toda essa situação passe o mais rápido possível, né? Então, essa aula é uma maneira de nós continuarmos estudando, nos desenvolvendo, ampliando o nosso conhecimento, mesmo em casa. Então, para que a gente inicie a aula de hoje, eu preciso que vocês peguem o livro didático, o volume 2. Vamos lá? Estou aguardando vocês, hein? Bom, vamos começar a nossa aula de geografia? Hoje nós vamos começar a falar sobre as paisagens brasileiras. Vamos fazer a leitura da imagem e do texto da página de abertura. Neste capítulo, estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o relevo e os rios, e a relação de interdependência entre eles. Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com seus interesses e modo de vida. Vamos começar a entender qual que é a relação entre os rios e o relevo, de que forma um influencia sobre o outro. Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com seus interesses e modo de vida. Na página 4, na seção de GAI, nós vamos brincar. Mas para isso eu preciso que você pegue o material de apoio disponível aí no seu livro didático. Vou pedir que você pause enquanto você retira esse material para a gente começar a brincar, ok? Já pegou seu material? Então vamos começar. Imagine que o motociclista, representado na ilustração, está participando de uma competição chamada Rally dos Sertões. Leve-o até a chegada, passando por todas as etapas do roteiro, que você pode observar aí no seu material de apoio. São 8 etapas. Atenção! Para o piloto chegar mais rápido, trace a rota mais curta. Agora você vai pausar o vídeo um momento, vai realizar a atividade com o material de apoio e não esqueça de responder as questões que estão propostas sobre essa atividade, sobre o labirinto que você vai utilizar agora. Agora que você já terminou, vamos conversar sobre essas questões? Vamos à letra A. Você conhece o Rally dos Sertões? Essa é uma resposta pessoal, tá? Que tipo de competição é essa? Bom, o Rally dos Sertões é uma competição em que a pessoa, para entrar, ela precisa se inscrever em uma categoria. Existem categorias diferentes, como as de carros, quadriciclos, motos e caminhões. Essa competição tem a duração de 10 dias e eles percorrem cerca de 3.600 quilômetros e eles passam por algumas dificuldades nesse percurso. Vamos à letra B. O trajeto desse rally passou por quais unidades federativas? Você respondeu, né? Vamos lá? Ele passa por Goiás, Bahia, Piauí e Ceará. Quantos municípios fizeram parte desse trajeto? Foram 8 municípios presentes nessas 4 unidades federativas que você respondeu. Agora eu vou pedir que você observe o cartaz de divulgação do Rally dos Sertões do ano de 2018, para você ter uma ideia da dimensão dessa competição. Todo o percurso, esses 3.600 quilômetros, em que esses pilotos percorrem, né, durante esses 10 dias. Agora vamos à letra C. Como são as formas de relevo, ou melhor, como são as formas de terreno ilustradas nas etapas do rally? Para responder essa questão, vamos observar novamente o labirinto que você brincou agora há pouco? E dá para perceber que em alguns lugares tem cachoeira, em outro tem algumas montanhas, ou seja, esse percurso ele tem terrenos com formas diferentes, ou seja,
ele tem formas diferentes do relevo, certo, crianças? Agora vamos à página 4. Nela você vai encontrar 4 imagens, tá? Nas páginas 4 e 5. Essas 4 imagens são exemplos de como o relevo pode se apresentar no Brasil. Essas imagens são das 4 unidades federativas por onde o Rally dos Sertões passa. A primeira imagem é de Salto de Itiquira, no município de Formosa, em Goiás. Ela tem um relevo em que alguns lugares são acidentados e os rios acabam virando quedas d'água. Na segunda imagem, ela é bem diferente, né? O terreno parece ser plano, sem nenhuma diferença. O município se chama Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Na página 5, nós temos as imagens 3 e 4. A imagem 3 está representando a Serra Vermelha, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. E a imagem 4, a Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Elas também são representações de relevo. Quero chamar a atenção para os parágrafos da página 5 e quero que você pause o vídeo e faça a leitura, ok? De acordo com as imagens observadas, a gente pode identificar que essas paisagens retratam terrenos com diferentes formas e altitudes. Alguns são planos, outros rebaixados, com muita irregularidade. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual. Essa diferença recebe o nome de relevo. E aí eu vou pedir que você destaque, utilizando o seu marca-texto, essa informação aí no seu livro didático. Ainda na página 5 tem um infográfico que vai mostrar que a gente usa como referência o nível do mar para saber a altitude. E esse infográfico, ele te mostra o nível do mar, que é 0 metro. É a partir do nível do mar que se faz as medições do relevo que se apresenta em um lugar. Às vezes ele vai ser bem baixinho, bem plano. Em outros, a gente pode encontrar lugares mais altos, né, com maior altitude, como você vê representado no infográfico, o Morro Pão de Açúcar e o Morro da Urca, lá no Rio de Janeiro. Então, crianças, vocês já devem ter viajado por vários lugares. Quando você olha pela janela do carro ou do ônibus, você passa por lugares em que os terrenos eles são diferentes, têm características diferentes. Você às vezes observa um morro, uma montanha ou uma área em que é plana, que não tem nenhum tipo de irregularidade no terreno. Então, essas diferenças na superfície terrestre, ela é chamada de relevo, certo? Continuando na página 6, diz o seguinte: o Brasil em geral não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo, formado há mais de 500 milhões de anos, foi se modificando ao longo do tempo. Essas alterações estão relacionadas a alguns fatores. Vamos conhecer eles. As ações da natureza, ou seja, mudanças de temperatura, ações do vento, da água da chuva e dos rios sobre as rochas, principais agentes da natureza que modificam o relevo, provocando a erosão. Outra ação é aquela feita pelos seres humanos, que transformam o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida, muitas vezes sem levar em consideração as consequências de seus atos em relação ao ambiente, utilizando sua força de trabalho e tecnologia. Por exemplo, recortam morros para a construção de rodovias e ferrovias, aterram terrenos para construir prédios, túneis, pontes, indústrias, represas e etc. Na ilustração, ainda na página 6, você consegue observar a erosão. A erosão é o desgaste dos materiais que formam as rochas e seu transporte para as áreas mais rebaixadas da superfície terrestre. Nessa ilustração, mostra a ação da natureza provocando a erosão,
que ação é essa que está provocando? A água da chuva, como você consegue bem observar. Ela está provocando a erosão, esse desgaste dos materiais que formam as rochas. Certo, crianças? E para finalizar a nossa aula, você tem na seção Lápis na Mão uma questão que diz o seguinte: leia as fotografias e as legendas a seguir, depois escreva uma frase explicando por que o relevo de cada uma das paisagens foi modificado. Você pode utilizar o QR Code disponível aí na página 6. Nele você tem uma lupa, onde você vai observar com mais atenção e observar os detalhes da imagem e construir uma frase explicando por que o relevo de cada uma dessas imagens foi modificado. O que causou essa modificação, ok? A nossa segunda tarefa de casa é você pesquisar a diferença entre altura e altitude. Ok, crianças? Hoje nós finalizamos a nossa aula de geografia, começamos a falar um pouquinho de relevo e não esqueçam de realizar as tarefas. Na próxima aula conversamos sobre essas respostas, ok? Beijo, até a próxima aula.